Ela é editora-chefe no Band News TV, no grupo Bandeirantes de Comunicação. Formada em jornalismo pela Universidade Presbiteriana Mackenzie em 2010, é pós-graduada em jornalismo político pela PUC São Paulo. No grupo Bandeirantes, onde está há 15 anos, foi estagiária, assistente de conteúdo e editora executiva. Atenta, disciplinada e entusiasmada pelo trabalho em equipe, acredita que a liderança feminina proporciona possibilidades infinitas de ações. O projeto Memória do curso de jornalismo recebe a jornalista Tatiana de Oliveira. Tatiana, obrigado por você ter vindo depois de tantos convites. Imagina, obrigada, Vanderlei, é uma honra estar aqui de volta, né, à universidade, muito bom falar com você. Pessoalmente, você não voltou mais, né? A gente teve um trabalho online, né, e depois você não voltou mais também. Eu não consegui vir pessoalmente, a gente fez até um projeto online que foi bem legal, que eu conversei com ex-alunos. Pandemia, durante Foi a bem pandemia. na época da pandemia, isso. Mas eu já estou aqui. Muito bem. Vamos começar então pelo básico, a pergunta que eu faço para todo mundo, por que o jornalismo? Quando eu escolhi, né, fazer jornalismo, foi muito pensando em ajudar de alguma forma as pessoas. Meus pais são médicos e eles sempre têm essa missão de ajudar de alguma forma. E a medicina não me agradou, assim, não foi muito meu caminho. E quando eu fui pesquisar as profissões, eu falei, nossa, eu sou uma pessoa muito comunicativa, sou muito curiosa, gosto de ir atrás das coisas, queria uma profissão sem muita rotina. Parabéns, consegui isso. E eu acho que é uma forma, o jornalismo, de você, através da informação, ajudar as pessoas de alguma maneira. Então, para mim, isso é uma missão que eu levo até hoje. Na época que você começou seu curso, o curso era relativamente novo, né? Por que você escolheu Mackenzie? Apesar do curso ser novo, Mackenzie é uma universidade com muita tradição e muita credibilidade também. E quando você pesquisava a Universidade de Jornalismo, o Mackenzie era referência em televisão. Tinham bons estúdios, melhores equipamentos também. Então, quando eu quis fazer jornalismo, eu prestei realmente pensando em passar no Mackenzie por conta da estrutura e da tecnologia que vocês tinham e investem até hoje. Você entrou direcionada? Porque muitos entram assim, vou fazer jornalismo esportivo, vou fazer jornalismo cultural. Você tinha alguma ideia, não? Eu tinha. Eu queria fazer televisão e queria cobrir política. Sempre foi uma coisa que eu busquei, assim, antes mesmo de entrar na faculdade. E você conseguiu, de certa maneira, que você faz isso, né? Eu consegui, mas assim, foi um longo caminho, né? A primeira oportunidade que me apareceu foi em assessoria de imprensa. Depois eu fui na Band como estagiária de esporte, que eu adoro esporte, mas não era o caminho que eu queria seguir. Depois internacional, nacional, foram vários setores que eu passei até chegar onde eu quis, que é a parte de política. Falando especificamente de televisão, Tati, você está 15 anos trabalhando nessa área. O que mudou geral, assim? Nossa, mudou muita coisa. Quando eu comecei na Band, acho que a mudança assim, mais drástica, a gente trabalhava com fitas. Então eu carregava fitas e fitas para lá e para cá, ia para cima e para baixo com várias fitas para transformar essas fitas, né, em imagens para irem ao ar na TV. Hoje em dia não, hoje em dia é tudo digital, o sistema é muito mais rápido, é muito mais tecnológico. Então eu acho que esse é um fator importante. E a parte geracional também. Hoje eu vejo muitas gerações trabalhando juntas, e, né, com seus desafios e aprendizados. Então isso mudou também. E o jornalista cada vez mais multimídia. Então antes você tinha cada jornalista fazendo uma função específica. Hoje em dia não, o jornalista ele já sabe fazer várias coisas, vários setores, o que eu acho importante também, porque você conhece mais a fundo cada processo, então você consegue identificar como otimizar um processo, quando tem um erro, por que aconteceu, mas eu acho que é isso, cada vez mais jornalistas multimídia. Você falou que buscava já televisão, o que a faculdade te deu que te ajudou na área? Eu acho que aqui no Mackenzie, primeiro, essa estrutura foi muito importante, porque você consegue ter com mais calma esse acesso às câmeras, a você ir para a rua, fazer um povo fala, né? Perder o medo de ir lá e falar com uma pessoa desconhecida no meio da rua, né? Sobre uma pauta que a pessoa não está nem esperando. Então isso eu acho que foi importante. O que eu mais levo aqui do Mackenzie foi nos anos iniciais, as aulas de ética, que as pessoas às vezes esquecem isso. É muito importante ter ética na nossa profissão.
Eu sei, às vezes é muito corrido, tem muita notícia, informação rolando, mas a gente nunca pode esquecer os nossos valores. E eu lembro que nos primeiros anos eu tive aula de ética aqui, acho que foram 2 anos, mais ou menos, eu não lembro de cabeça, mas foram muito importantes para a minha formação. E acho que colaborou também com essa coisa de trabalho em equipe. Na televisão, principalmente, ninguém faz nada sozinho. Pode parecer até clichê isso, mas não é, gente. Precisa saber trabalhar em equipe, ter ética dentro da sua equipe também. Então, acho que isso foi muito importante para mim, por ter passado aqui. Você acha ainda importante a formação acadêmica para um jornalista / comunicador? Acho. Eu acho que é importante para trazer esses valores, para ter o compromisso com a pauta, com a notícia. Porque não é você só trazer a notícia, é como você chegou nessa notícia, que apuração, por que essa notícia é relevante ou não. Então, eu acho importante você ter esse processo na faculdade para trazer esses valores e aprender mesmo. Poxa, como é que eu chego num entrevistado, como é que eu faço uma produção? Então, são vários processos dentro de uma televisão, né, dentro do jornalismo, que dentro da universidade você consegue abordar, você consegue errar dentro da universidade e tá tudo bem, faz parte do aprendizado. Então, acho que o Mackenzie colaborou muito comigo nisso. Sua turma era bem briguenta, digamos assim, né? No sentido de reivindicar, tal. Você acha que você pegou um período efervescente? Quer dizer, esse tipo de coisa também auxilia na tua formação, não só a questão da aula em si? Sim, eu acho que o convívio é importante, até para você aprender a ser mais diplomática, né? Hoje na TV eu também trabalho com gestão de pessoas. Então você precisa ter jogo de cintura, não é só a notícia. E eu acho que a turma me ajudou também a isso, né? A aprender a lidar com vários tipos de pessoas. E é importante isso também na faculdade, que você, apesar de você estar numa bolha, essa bolha também é composta de várias pessoas, de diversas maneiras, assim. Então, acho que é legal essa troca. Você falou de diversas pessoas. Não era diversificado? Você achava que havia diversidade na sua turma? Eu sei que era uma turma bem feminina. Sim. Né? Havia diversidade? Eu acho que era um começo ali da diversidade. Tinha bastante mulheres. É uma das primeiras turmas ProUni. Exato. Tinham bastante mulheres muito fortes, que eu admiro, inclusive ainda hoje. Não tenho contato com todas, mas eram mulheres que sempre traziam um debate, um diálogo, algo de diferente, que às vezes falava, nossa, não tinha pensado nesse ponto de vista. Posso não concordar, mas é um outro ponto de vista. Então, acho que foi uma turma, assim, realmente bem calorosa. Você falou em mulheres. A comunicação, o jornalismo, ele é feminino? Eu acho que tem seu espaço, cada vez mais estamos conquistando o nosso espaço, tem seus desafios também, e acho que é um processo. Mas quando eu digo assim, chega em cargos de chefia? Sim, tem. Inclusive a diretora do canal, né, da Band News TV, é uma mulher muito inspiradora, que também teve todo um processo. As diretoras das rádios, então você vê mulheres ocupando vários lugares, desde estagiário, editor, enfim, na parte técnica também é importante. É uma coisa que a gente preza muito lá dentro. Você vive há 15 anos numa loucura, que aquilo ali é um grupo grande, que mistura rádio, mistura site, mistura uma série de coisas e tal. Como é que a credibilidade do jornalismo hoje, no meio de tanta notícia, de tanta loucura, de tanta cobrança? Como é que você sente isso trabalhando com redação de verdade ali, constantemente? Tipo hard news ali, né? Porque a Band News TV é isso, é o hard news puro. A gente tem uma equipe muito boa, né, que faz a checagem, tem uma apuração, tem os repórteres, e por isso que eu até volto nessa tecla dos valores. Sai uma notícia, a gente tem que ir atrás, tem que checar, não é, vamos dar logo a notícia. Não, calma, de onde está vindo? A gente tem a confirmação. Então, a gente sempre tem que perseguir isso. Por que eu estou dando essa notícia? Está tudo checado? Porque qual que é o impacto dessa informação na vida das pessoas? Então, isso é muito importante. E lá eu tenho um trabalho que eu admiro de verdade, assim, muito a minha equipe, que eles vão atrás, eles checam, buscam o outro lado, né, dependendo da história, a nota oficial, por que isso está acontecendo, dependendo também do caso, o lado da população, como que a gente pode compor da melhor forma para explicar determinados temas. Então, eu acho que assim, a credibilidade tem que ser em primeiro lugar, não dá. Isso como é que fala?
primeiro ponto mesmo. Primordial. Isso. E isso, vou voltar, e sem puxar sardinha para a faculdade, mas isso você acha que a faculdade ajuda? Sim, ajuda. Ajuda de várias formas. Ajuda de conceitos, de leitura, de outras referências, de troca com os professores, de orientação mesmo, de que os professores falam, né? Olha, vai mais por esse caminho, não vai por aqui. Acho que os professores do Mackenzie, pelo menos na minha época, eles sempre foram muito acessíveis, então tinha essa troca, tanto de trabalho de faculdade, quanto de alguma notícia, né? Como a minha sala era muito fervorosa, às vezes notícias de fora a gente trazia para debater dentro da sala de aula. Então, eu acho isso importante. E as pessoas precisam lembrar disso, credibilidade. Hoje em dia não tem como você soltar uma informação sem checar ou de qualquer jeito. Corre muito rápido e para você arrumar é muito pior. Nesse sentido, a gente tem, é raro, as pessoas que eu tenho entrevistado aqui, eu digo sempre, são jornalistas, estão atuando no jornalismo, mas poucos atuando no hard news, né? Como é que você vê a preparação de jornalista na universidade, e eu sempre falo jornalista/comunicador, para atuar em diversas frentes, porque dentro do que você faz também você pode atuar em diversas frentes, né? Sim. Dentro da universidade, eu acho que cada aluno pode explorar cada vez mais as opções tanto de cursos extras também. Por exemplo, eu nunca tinha pensado em fotografia e pelo Mackenzie eu descobri que eu adoro fotografia, adoro essa parte de jornalismo, né, de fotojornalismo, que também é uma opção. Tive contato com assessoria de imprensa, com TV, com rádio. Rádio também, hoje em dia, tem um cross muito forte com a TV. A gente, inclusive, lá tem 2 programas que a gente transmite em conjunto com a rádio. Então, acho que a universidade, ela proporciona você pode experimentar outras formas. Eu quero seguir para assessoria, não é muito meu foco, posso ir para a rádio e TV. Então, acho que a faculdade, você tem essa opção de experimentar vários campos. Com toda essa loucura que a gente tem, né, do tio do Zap, da notícia, do fake news e tal, como é que vocês discutem isso? Como garantir? Você falou da credibilidade, mas às vezes eu acho que cansa, né? Porque você fala, não é possível que isso está virando a notícia falsa, por que a pessoa não procura um veículo que ela confie? Como reverter isso? O que vocês fazem para tentar reverter isso? Primeiro que, assim, para a notícia ao ar tem vários processos. Tem que ter a agilidade, mas tem vários processos, né? O processo de apuração, o processo de checagem. Em relação às fake news, né? A desinformação, que é assim que a gente trata, a gente tentou ampliar o máximo de canais, né, dentro da Band News TV. Então, você tem a notícia, você pode acessar pelo WhatsApp também, já que tem pessoas que usam essa forma, pelo digital, pela TV mesmo, recebendo notícias pelo celular. Então, a gente tenta combater disponibilizando ao máximo a informação, que já é checada. Eu sempre falo para as pessoas, desconfie do site que você está lendo, da onde você recebeu essa informação, pensa que faz sentido. Apesar de muitas informações hoje chegarem com uma cara, né, assim, muito de verdade, pensa antes de repassar, tem esse cuidado, porque senão você está fazendo parte de um processo de desinformação. Então lá a gente faz todo um processo de checagem de várias frentes, a gente tem muitos parceiros também, temos as praças, temos parceiros internacionais que também fazem essa checagem. Então antes da notícia ao ar, ela passa por muita apuração. Não sei se vocês no jornalismo de TV pensam nisso ou estão trabalhando com isso, a inteligência artificial. Ela é benéfica? Ela não é benéfica? Se vocês já estão atuando com isso? Eu acho que a inteligência artificial é benéfica, desde que você saiba usá-la, como que você vai usar. Então, de repente, para otimizar algum processo, acho que é válida. E a gente já começa a utilizar em algumas partes da apuração. Mas eu acho que não é uma coisa assim, nossa, vamos perder nossos empregos, não, o que vai acontecer? Não, eu acho que a tecnologia é para ser usada como nossa aliada. Nessa parte de ferramenta, de jornalismo de dados, de como que a gente pode checar mais vezes, ter acesso a dados para fazer uma pauta mais relevante. Então, eu acho que a tecnologia tem que ser usada como nossa aliada. Percebe-se que você é uma entusiasta do jornalismo, sim, né? Valeu a pena fazer jornalismo? Sim, valeu. Eu gosto muito do que eu faço hoje, da bagagem que eu trouxe da faculdade, e é uma coisa que eu acho que isso tem que continuar, assim. Você pode se especializar em outras coisas,
acho que também é válido, mas eu acho que é importante você ter uma faculdade, você chegar mais preparado no mercado de trabalho. Uma figura que não existia na sua época e é inevitável hoje é o influenciador. Qual a importância dele na comunicação? Eu não sei se vocês usam, porque eu sei que no marketing usa, na publicidade usa. Qual a importância dessa figura? Na TV, a gente tem mais a nossa equipe, né? A equipe contratada. Normalmente a gente não usa tanto influenciadores. Mas eu acredito que, assim, eles também têm a mesma responsabilidade quando eles querem passar uma informação. É um veículo? Ele é um veículo? Não digo que um veículo, mas acho que um termômetro. Sim. Sabe, alguns influenciadores já entraram, por exemplo, teve uma nevasca no Chile e o influenciador está lá. Você pode entrar pra gente para falar como é que está a situação no momento, mas como uma fonte, assim, um personagem que está envolvido naquela situação. Eu acho que ele vai mais como um termômetro. Eu acho que quem é influenciador de qualquer nicho sempre tem que tomar esse cuidado na informação que vai passar, porque já até diz o próprio nome, ele influencia outras pessoas. Né? Então, eu acho que tanto o jornalista quanto o influenciador tem que ter cuidado qual a informação, qual a notícia, o modo que ele vai passar. Porque é isso, para você desmentir uma informação é muito mais demorado, né? Às vezes nem chega na pessoa. Ô, Tatiana, o que a Tatiana diria para a Tatiana lá de 2007? Ixi, entregando a idade, né? Ou aquela Tatiana desesperada em busca de um estágio, tipo, terminando o curso, e agora, o que eu faço? O que você diria para ela? Vai dar certo, calma, mais calma, respira. Eu acho que... Eu falava isso para você, calma, respira. Eu sempre fui muito animada, né? Muito acelerada. Eu aprendi isso, a respirar, a ter mais calma, aí, mais com calma mesmo nas coisas. Eu acho que, para mim, assim, como eu sempre tive muito a TV como foco, então eu sempre fui muito atrás do que eu quis. E acho que a calma foi importante no processo. De esperar, de aprender, de amadurecer também, né? Que é importante, que às vezes a gente acha que já está sabendo demais, já sabe tudo e não imagina. Todo dia a gente aprende alguma coisa. Tem sempre algo, né? Ali Nossa, muita coisa. Tati, obrigado, querida, por esse bate-papo. Adorei conversar com você. Acho que teve uma experiência muito boa, né, de trazer um pouquinho para a gente o que está acontecendo, principalmente do hard news, né, principalmente do cotidiano, e acreditar ainda, né, no jornalismo, que ele existe. Sim, muito. Existe diariamente. E o hard news, apesar de ser essa correria, nossa, eu sou apaixonada, porque dá um frio na barriga, ir atrás da notícia, disso do que eu falei no começo, de ajudar também, de certa forma, as pessoas. Eu acho que a informação você consegue ajudar tanto na formação, quanto de se programar, desde, nossa, vou sair hoje de casa, vai ter um show, um jogo, e vai interditar tal rua, até trazer uma notícia internacional que pode impactar na sua vida. Eu achei curioso se relacionar com seus pais, que são médicos, né? De fato, né? Você pode salvar vidas também. Nossa, de outra forma, mas tá? Ajudar também. Obrigado, querida. Obrigada, Vanderlei. Foi muito bom estar aqui de volta, conversar com você. E até uma próxima, hein? Demorou, mas valeu a pena. Tá bom, obrigado. Beijo.